Eu gostaria de começar um estudo muito importante, e nós vamos estudar juntos, sobre um tema que é fundamental. Esse é o primeiro estudo após a minha conversão ao judaísmo, e eu me dirijo, de maneira especial, a todas as pessoas que tiveram essa experiência que eu tive de encontrar a verdade na Torá, no judaísmo. Sejam pessoas que se converteram, sejam pessoas que estão no processo de conversão, ou pessoas que optaram pela configuração de Bnei Noach. E o tema que nós vamos tratar é muito importante. Eu acredito que vocês vão concordar comigo, porque é um tema que precisa ser entendido da maneira correta. Nós vamos estudar sobre os últimos dias, sobre o fim dos dias e sobre a vinda do verdadeiro Mashiach. Todos nós que no passado estivemos no cristianismo, no messianismo, nós tínhamos como referencial o Novo Testamento. Hoje sabemos que o Novo Testamento jamais poderia ser considerado um livro sagrado, contendo muitos erros e muitas misturas de conhecimentos. O Novo Testamento, ele é um livro descredenciado para tratar do tema do fim dos dias, dos últimos dias. Então, tirando essa perspectiva, esse parâmetro, que hoje consideramos de maneira muito clara como totalmente equivocado, nós vamos basear nosso estudo em comentaristas relacionados, obviamente, ao povo judeu, sábios do povo judeu, que tratam do assunto específico das profecias sobre os últimos dias. Então, nós vamos considerar apenas fontes judaicas, sábios do nosso povo, que trataram esse tema de maneira iluminada, com o conhecimento devido. Para nós começarmos isso, nós vamos construir uma base para o nosso estudo. E o primeiro ponto que eu queria ler com vocês, e vamos, como eu falei para vocês, vamos estudar juntos, para nós entendermos. Aconselho até você depois conferir os textos que foram lidos no seu Tanakh, né? E o primeiro que nós vamos ler é Deuteronômio, Devarim, no capítulo 29 do Tanakh. Eu estou usando a Bíblia hebraica, e nós vamos ler aqui duas partes desse capítulo para respaldar de maneira muito clara a base que nós vamos estar usando para falar das profecias. Tendo, como eu falei, a fonte e base, os comentaristas que são sábios do nosso povo, do povo judeu, que trouxeram o entendimento e a luz para essas profecias. Todos vós estáis hoje presentes diante do eterno vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos policiais, todo homem de Israel, as vossas crianças, as vossas mulheres, e o peregrino que está no meio de teus acampamentos, desde o rachador de tua lenha até o tirador de tua água, para que entres na aliança do eterno teu Deus e no teu juramento, que o eterno teu Deus faz hoje contigo, para que hoje te confirme para si por povo, e seja para ti por Deus, como te falou e como jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó.
Abraham, Yitzhak e Yaakov. E não somente convosco eu farei essa aliança e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui presente diante do eterno nosso Deus e com aquele que não está aqui conosco hoje. Então aqui é estabelecido a aliança de Akadosh Baruch Hu, do Eterno, com o povo judeu. Uma aliança eterna, uma aliança inquebrável, uma aliança para sempre. O povo judeu será depositário das revelações divinas que são trazidas através da Torá. E responsável para transmitir e viver as mitzvot, que reflete de uma maneira profunda a vontade de Hashem. No finalzinho do capítulo, no versículo 28, diz: as coisas ocultas pertencem ao Eterno, a Hashem. Veja bem, para o Eterno não existe nada oculto. Mas aquilo que é oculto para nós, e que não é oculto para o Eterno, por isso é dito, essas coisas pertencem a Hashem. Pois para ele nada é oculto, tudo está sob a sua luz divina. Então as coisas ocultas pertencem ao Eterno nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e nossos filhos. Então Moisés, ele está dizendo, as revelações acerca de todas as coisas pertencem a nós e a nossos filhos, a nossos descendentes. E, obviamente, quando a gente lê o começo desse capítulo, há a menção também daqueles que venham a se converter ao Eterno e se tornarem prosélitos judeus, né? Ger, Tzedek, Gerim, e esses fazem parte de maneira plena do povo judeu. O Ger Tzedek, aquele que se converte ao judaísmo e se torna participante desse chamado divino que Hashem concedeu ao povo judeu. Agora, observe que ele diz a nós e a nossos filhos para sempre, eternamente. Ou seja, não vai surgir de forma alguma um outro povo para pretensamente substituir essa missão dada ao povo judeu. Não vai existir nenhuma outra variável, mas é dito de maneira eterna que o povo judeu tem a capacidade, a incumbência de tratar de tudo aquilo que Hashem quer revelar através da Torá. E continua dizendo, para cumprir todas as palavras dessa Torá. Então, o objetivo do conhecimento no judaísmo não é apenas uma questão filosófica, mas trazer de maneira prática, através do cumprimento das mitzvot, dos preceitos dados pelo Eterno, e com isso fazer a vontade divina, que se resume num grande concerto que precisa ser feito para que então o Eterno deposite, canalize a sua luz divina para que esse mundo se torne uma morada, digamos assim, da luz divina que cabe nesse mundo, porque não existe nenhuma possibilidade do Eterno na sua plenitude. Tudo que ele criou não tem como conter a sua plenitude.
É por isso que nós falamos de uma maneira, digamos, como uma alusão, né? Porque é uma luz divina que nós podemos aguentar, que nós podemos conceber. Muito bem. Agora, tendo como base e deixando claro que o que nós vamos tratar está baseado apenas em fontes judaicas, na Torá, no Tanar, na tradição oral, nos comentaristas judeus. Então, nós vamos interpretar, trazer as interpretações apenas considerando fontes judaicas. E como nós vimos de maneira muito clara, como dito pelo próprio Moshe após a aliança que Hashem fez com o povo judeu, o Eterno deu ao povo judeu como depositários eternos, foi outorgado ao povo judeu a Torá, as revelações da Torá, a maneira como se deve servir e fazer a vontade de Hashem. E ali está na Torá as revelações sobre o real sentido da vida, da existência, de uma maneira profunda e verdadeira. Muito bem, nós vamos começar o nosso estudo com uma Midrash, que está no livro Shemoneh Esrei, de Amidah, né, a versão em inglês, do Rabino Avraham Haim. E dentro desse livro, quando trata de uma brachá referente ao Mashiach, né, que faz alusão ao Mashiach, ao surgimento do verdadeiro Mashiach. Então diz que existe uma Midrash que fala sobre a realeza do povo judeu, considerando que começa com Abraham Avinu. Então, a gente observa que 14 gerações após Abraham Avinu, surge então Davi Melech, o rei Davi. Interessante porque, isso é mencionado no livro, o nome Davi, ele, numericamente, o seu valor numérico é justamente 14. Dalet 4, Vav 6, Dalet 4, 4 mais 6 mais 4, 14. A 15ª geração é Salomão, onde ocorre o ápice com a construção do Beit HaMikdash, do templo. E é interessante porque ele compara essa realeza do povo de Israel com o ciclo lunar, que tem 30 dias. Então, na 15ª geração, que é após Avraham Avinu, que é justamente Salomão, ocorre o que nós diríamos a lua cheia, né? O momento, o ápice da realeza do povo judeu. E o final desse ciclo, justamente na 30ª geração, comparando aos 30 dias do ciclo lunar, é o rei Tzidkiyahu, que é quando acaba a dinastia do rei Davi, acaba a realeza do povo judeu, 30 gerações após Avraham Avinu. E é interessante porque é citado que Nabucodonosor, ele cega os olhos de Tzidkiyahu, né, conhecido como Zedequias, e está em 2 Reis 25:7, e simbolizando o desaparecimento da luz da lua. É muito interessante porque os sábios também dizem que esse mundo ele vai durar o tempo, né, dos dias que foram criados, né, os 6 dias. Então, como a criação ocorreu em 6 dias, esse mundo também vai durar 6.000 anos, ou seja, cada dia como 1.000 anos, como é citado também no texto acerca disso.
Então, nós estaríamos hoje em 5.779, ou seja, literalmente, e aí vem o termo importante, o fim dos dias. Por que o fim dos dias? Porque é o fim da etapa desse mundo como ele existe desde a sua criação. Então, daí vem o termo os últimos dias, ou o fim dos dias, porque nós estamos no final do 6º milênio e o último do mundo como ele existe, do mundo físico na configuração que ele existe hoje. Muito bem. Então, é muito importante isso. Agora, algo interessante que eu queria passar para vocês, antes da gente entrar nos temas, eu digo, temos que ter muita paciência, eu até fico até um pouco ansioso para passar para vocês, tem muita coisa para passar, mas nós vamos passo a passo, construindo o caminho, né, para a gente chegar nessas revelações importantíssimas para todos nós, porque nós estamos vivendo um momento muito especial. A nossa geração está vivenciando os últimos dias e com muita probabilidade vai vivenciar, né, Bezrat Hashem, a vinda do verdadeiro Mashiach. Muito bem. Antes de começar esse milênio, né, o último, é muito interessante porque surge algo que vai trazer, né, um cenário que vai transformar esse último milênio num milênio muito conturbado, onde haverá muitas guerras e o povo judeu sofreu, né, muitas perseguições implacáveis e sobreviveu a todas por um milagre, pela ajuda divina e pela persistência, pela fé, pela emuná, pela determinação do povo judeu de se manter firme às revelações divinas e ao chamado divino que foi dado pelo Eterno. Mas, obviamente, com uma ajuda divina muito grande para suportar essas perseguições implacáveis, terríveis, que foram perpetradas pelas nações durante todo esse tempo desse milênio. Agora, o que é muito interessante é que antes de começar o último milênio, surgem alguns eventos que é muito interessante. Primeiro, surge um falso rei, que pretende, inclusive, entre aspas, reformar o segundo templo, como reconstruí-lo, né? E esse falso rei é Herodes. É muito interessante porque Herodes, ele é filho justamente de um homem que é um edomita, que teria se convertido ao povo judeu. Eu digo teria se convertido porque as pessoas que se converteram de fato são chamados de um Ger Tzedek. Existem grandes judeus convertidos que marcaram a história do povo judeu. Mas também tiveram aqueles que não tiveram uma conversão genuína e também causaram, infelizmente, muitos danos. E Herodes, ele é filho de um convertido e se dá o direito de se tornar rei de Israel, o que é ilegal, porque é dado à casa de Davi o reino. Então a gente observa que ele é um falso rei, né? E quando a gente leu sobre a dinastia de Davi, que cessa na 30ª geração após Avraham Avinu, nós vamos ler mais tarde que vai surgir um broto, um rebento, ou seja, aquele que vai surgir posteriormente e vai brotar, que é justamente o verdadeiro Mashiach. Mas aí surge naquele tempo, antes de começar o último milênio, surge um falso rei, que pretensamente reforma
o segundo templo, como se estivesse reconstruindo o templo. E na mesma época, esse rei é de descendência edomita, de Edom, e surge na mesma época um falso Messias. Muito interessante isso, porque o falso Messias, ele será promovido, divulgado e se tornará, né, o Messias justamente do Império Romano. E o Império Romano simboliza também, de maneira muito clara, a força de Edom, que reina nesse último milênio, lutando, né, e combatendo contra Ismael, né, que é representado pelo povo árabe, de maneira específica pelos muçulmanos. Falaremos sobre esse tema posteriormente, e esse conflito entre os dois que ocorre nos últimos dias. Muito bem. Então a gente vê o surgimento de um falso rei, Herodes, o surgimento de um falso Messias, que mesmo tendo uma descendência judaica, é promovido pelo Império Romano, que modifica a sua história original e cria uma espécie de um mito que será colocado diante das nações como um Messias de Deus, para ser adorado pelas nações, e se transforma no Messias de Roma, né? E a partir daí surge um império religioso que também traz muitas perseguições ao povo judeu e tenta de todas as formas forçar o povo judeu a aceitar essa concepção messiânica, o que para o povo judeu é impossível aceitar, em razão de vários fatores. Toda a concepção messiânica está completamente contrária à visão que é passada pelos profetas, pela Torá. Além disso, encontra-se o livro que se baseia, que Roma traz como base para essa pretensa revelação do Novo Testamento, que, como já falamos, está repleto de equívocos e de erros. E, inclusive, tem alguns vídeos que falam sobre isso no meu canal, você pode depois consultar isso. Então surge um falso rei, um falso Messias, mas antes deles surgirem, um profeta. E é muito interessante isso, né? Eu estava estudando sobre isso, porque é um profeta que é, aí sim, um Ger Tzedek, que é Ovadiah, conhecido como Obadias, e Ovadiah é um Ger Tzedek, é um convertido justo, um profeta, e ele é da descendência de Edom. Mas achei interessante a relação, só que nesse caso um verdadeiro Ger Tzedek e um profeta que vai profetizar o fim de todo esse reino de Edom, de todas as concepções trazidas por Edom, que na verdade é uma tentativa de Edom de suplantar Yaakov, de tomar o poder, de criar o que seria um novo Israel, ou seja, de querer a força, a primogenitura, né? E Edom acaba criando uma nova concepção de Deus completamente errada, um Messias que não é verdadeiro, uma doutrina, digamos assim, que coloca a Torá de lado, e um céu baseado no conceito de que não precisa mais da Torá. Então, esse é o fundamento do reino de Edom, que surge justamente com muita força
no último milênio, né? Por isso que o último milênio se torna muito conturbado, né? Porque em contrapartida surge a força de Ismael, né? Através do crescimento também muito grande da religião muçulmana, o que vai levar a um grande conflito entre esses dois reinos, essas duas forças. Mas, dentro desse contexto, o povo judeu permanece fiel à Torá, sendo perseguido por ambos, mas no final saindo, segundo as profecias, vitorioso, com a vinda do verdadeiro Mashiach, que vai completar esse trabalho feito pelo povo judeu e, ao mesmo tempo, exaltando a grande fidelidade de Akadosh Baruch Hu, que traz toda a ajuda sobrenatural necessária para que ocorra essa grande vitória no final. E o estabelecimento do que nós conhecemos como a era messiânica. Muito bem, gente. Agora vamos ler algumas profecias, mas antes disso, eu queria corrigir um termo usado e muito mal interpretado. Quando a gente fala era messiânica, e é muito importante isso, que depois nós vamos ler duas profecias, nós vamos falar sobre isso. Quando a gente fala era messiânica, e as pessoas que têm como base os equívocos contidos no Novo Testamento, ela pensa já em 1000 anos. Eu quero lembrar a vocês que o termo era não é sinônimo de milênio. Quando a gente fala era, nós estamos falando de um tempo considerável, mas indefinido, onde ocorre algo que muda o curso da história. Ou seja, que traz um evento diferenciado do que estava acontecendo em períodos anteriores. Então, é isso que caracteriza o termo era. Então, quando nós falamos a era messiânica, não estamos nos referindo a um milênio de forma alguma, porque não são sinônimos, mas um momento onde a história vai mudar de maneira significativa. E essa mudança que ocorrerá, ela será peculiar e trará uma diferenciação muito grande dos períodos anteriores. Por isso é chamado era messiânica. Então, não tem nada a ver com milênio, com 1000 anos, mas com um tempo indefinido, né? Embora considerável, que ocorre uma mudança significativa e difere dos períodos anteriores. Isso é era. Isso é o conceito de era. Muito bem. Embora enfatizo mais uma vez, o período de tempo de uma era não é definido. É considerável, mas não definido. Então pode ser 100 anos, pode ser 200 anos, pode ser 300 anos, pode ser, enfim. Ele não é definido, mas é considerável e é peculiar ao ser comparado com os períodos anteriores. É importante entender isso. Muito bem. Agora vamos ler a primeira profecia. E disse: assim disse o Eterno dos Exércitos: eis aqui um homem cujo nome é Semar, quer dizer broto, rebento, que brotará de seu lugar e construirá o templo do Eterno. Gente, uma das coisas fundamentais, só uma observação. Como é que nós sabemos que o verdadeiro Mashiach não veio ainda? A vinda do Mashiach, nós vamos ver isso nas profecias, está ligada a alguns eventos.
O verdadeiro Mashiach, quando chegar, isso é fundamental. Isso é fundamental. Vai estar ligado à sua vinda, à reconstrução do templo. A reunião de todo o povo judeu que está espalhado entre as nações. E o estabelecimento de uma paz verdadeira, sem guerras, sem conflitos. Isso não está ocorrendo hoje. Então, nós sabemos de uma maneira absoluta e clara que o verdadeiro Mashiach não veio ainda. Isso é muito claro, muito simples de entender. E aqui o texto traz esse tema, vamos dar continuidade, que brotará do seu lugar e construirá o templo do Eterno. Ele construirá o templo do Eterno, estará coberto de glória e sentará como governante em seu trono. Haverá um sacerdote perante seu trono, e entre eles ficará estabelecido o conselho de paz. Então, com a reconstrução do templo, haverá o restabelecimento do sacerdócio. E tanto o reinado como o sacerdócio vão estar em harmonia. É interessante, porque de uma maneira parcial e temporária, isso faz uma menção a Zerubabel, que diz respeito à construção do segundo templo. Mas de uma maneira direta, de uma maneira plena, os comentaristas das profecias, eles dizem que essa profecia faz menção ao Melech Mashiach, o rei Mashiach, ao Mashiach, que reinará. E que será um rebento, um broto, que brotará dessa dinastia do rei Davi, que, como a gente viu, parou em Tzidkiyahu. Agora nós vamos abrir numa profecia que está em Yeshayahu. Um rebento sairá do tronco de Ishai, de Jessé, o pai de Davi, e um ramo de suas raízes brotará. E sobre ele pousará o Espírito do Eterno. Essa profecia é dada no tempo do rei Hizquiyahu, conhecido como Ezequias. E é um consolo para ele, porque ele tinha um potencial para se tornar o Mashiach, mas não se tornou. E é um consolo para ele que virá, então, o Mashiach no tempo certo. Queria só trazer um ponto aqui, aproveitando que foi mencionado isso, que a revelação do Mashiach ocorrerá sobre alguém que tenha certas credenciais. É muito importante a gente compreender o tema, porque todos nós que ou nos convertemos ao judaísmo, ou os Bnei Noach, ou quem está no processo de conversão, mas todos aqueles que de alguma forma estiveram no passado, no cristianismo, no messianismo, tivemos no passado, graças a Deus, nos libertamos, nos livramos disso, uma concepção completamente errada acerca do Mashiach. Porque no passado, inserido nessas religiões, o Mashiach é tratado de uma maneira totalmente desproporcional, e não como ser humano, mas como uma deidade. E isso traz um equívoco profundo na mente das pessoas que têm esse tipo de concepção. Então, na verdade, o Mashiach, a alma de Mashiach, pousará sobre um tzadik, um grande tzadik, do povo judeu, obviamente, da descendência de Davi, da casa de Davi. E um judeu, descendente de Davi,
receberá então a alma de Mashiach, será ungido, e então cumprirá a missão de Mashiach, será o Mashiach, o ungido. Esse é o significado do termo Mashiach, ungido. E Maimônides, ele diz que essa pessoa, esse judeu, ele tem que ser da casa de Davi e tem que ter o pleno conhecimento da Torá, tanto escrita como oral. Ele vai conduzir o povo de volta à Torá. Ele é um defensor da Torá escrita e oral. Ele promove a Torá. E ele é um cumpridor extremamente fiel das mitzvot. Então, sobre uma pessoa assim, uma pessoa que tem essa configuração, ela será ungida, por isso o termo Mashiach, ela será ungida, e essa capacidade, essa luz divina que virá sobre ela, a tornará o Mashiach, para cumprir o propósito da vinda do Mashiach, que é completar o concerto que está determinado para esse mundo. E é interessante porque quando fala aqui Yeshayahu 11, no versículo 2, diz exatamente isso. E sobre ele pousará o Espírito do Eterno. Observe que pousará sobre ele. Ele é uma pessoa que está num processo, um judeu da casa de Davi, que está vivendo a Torá, que está promovendo a Torá, que tem o pleno conhecimento da Torá, tanto escrita como oral, mas pousará sobre ele, virá sobre ele, ok? É muito interessante e claro. Pousará o Espírito do Eterno, o Espírito de sabedoria, de compreensão, da capacidade de aconselhamento e de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Eterno. Será seu deleite o temor do Eterno. Ele não julgará pelo que lhes mostrarem seus olhos ou escutarem seus ouvidos, mas sim com justiça e equidade há de julgar os necessitados e os fracos de toda a terra. Com a majestade de suas palavras e o alento de sua boca, destruirá os ímpios. Com retidão se cobrirá e fidelidade o revestirá. E aí vem a configuração que ocorre nessa época, uma mudança na natureza, porque haverá a saída do espírito de impureza, do mal, e o lobo, então, continuando o texto, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará ao lado do cabrito, o bezerro, o filhote de leão e o animal adulto andarão juntos, e uma criança os conduzirá. Então, no final diz, não causarão dano e nada destruirão em meu santo monte. Porque a terra estará repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Então, com a vinda do Mashiach, ocorrerá essa transformação, porque o espírito de impureza será retirado da terra. E é interessante, e o texto é muito claro sobre isso. Quando diz pousará sobre ele, é porque pousará sobre alguém que estará numa configuração propícia para receber toda essa capacitação divina, que vai torná-lo, então, Mashiach, ou seja, ungido. E, como falei, essa pessoa obviamente, um judeu da casa de Davi, descendente de Davi, que estará vivendo a Torá de uma maneira muito profunda, especial, e será escolhido, então, para ser ungido e cumprir a missão de Mashiach. Agora, eu quero trazer um ponto importante e talvez vocês vão ficar surpresos e felizes e inspirados, tudo ao mesmo tempo,
surpresos, felizes e inspirados. O que os sábios dizem, e nós vamos entrar depois nos detalhes sobre isso, é que a Terra, do jeito que ela foi criada, ela vai durar 6.000 anos. Após isso, tem um texto no livro Derech Hashem, que tem em português, você pode consultar, do Ramchal, do Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Ele fala sobre isso. Depois dos 6.000 anos, haverá uma mudança. Depois nós vamos estudar sobre isso. A Terra ficará desolada e haverá um lugar, haverá um julgamento primeiro, no que diz respeito ao povo judeu, haverá depois uma grande seleção entre as nações, enfim. E aqueles que forem escolhidos para o mundo vindouro, que ocorrerá depois, eles ficarão numa configuração espiritual, sem um corpo físico. Uma configuração muito especial. Sobre esses temas falaremos depois. E a Terra ficará desolada, porque ela está determinada, do jeito que ela existe hoje, para existir durante 6.000 anos. E o 7º milênio, a Terra ficará desolada, as almas que herdarão o mundo vindouro estarão numa configuração espiritual, no mundo das almas, dentro de uma configuração muito especial. E no final, então, do milênio, haverá uma nova Terra, renovada, numa outra configuração. E então, as pessoas, obviamente, referentes ao povo judeu, mas também pessoas selecionadas das nações, terão direito a morar no mundo que será transformado. Esse é chamado literalmente o mundo vindouro. O mundo vindouro não é um termo que se refere ao mundo das almas, mas o mundo vindouro aqui, onde haverá uma nova configuração, uma nova terra. E isso é importante entender, porque há muita confusão para quem tem como referencial o Novo Testamento e confunde essas coisas porque as informações estão equivocadas. Então nós estamos no 6º milênio, nós estamos em 5.779. Se fizermos um cálculo simples, falta 221 anos para nós terminarmos o milênio. Você fala, então, só falta 221 anos para acabar a configuração do mundo como ele existe hoje? É por isso que é chamado os últimos dias. É por isso que é chamado o fim dos tempos. Ou seja, nós estamos no final. Aí você fala, mas espera aí. Então, quando o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, chegar, ele vai governar até o final do 6º milênio? Exatamente. É chamado a Era Messiânica. Ah, mas a Era não quer dizer milênio? Eu expliquei para vocês. Era não é sinônimo de milênio. Era é um tempo não definido, indefinido, considerável, onde há uma mudança com relação aos períodos anteriores. Então, nós estamos dizendo que nós estamos 221 anos, em algum momento aí vai ocorrer a vinda do verdadeiro Mashiach, e ele vai completar, então, o processo de retificação que foi proposto para o povo judeu, e ele vai completar tudo que foi feito durante todo esse tempo da história do povo judeu, no momento onde o espírito de impureza será tirado da terra, o mal sairá, e ele completará esse processo. Exatamente. Então, esse tempo é chamado a Era Messiânica, e vamos estudar mais tarde sobre isso, mas há uma interpretação do Ramban de Nachmanides, baseado num texto que está no Cântico dos Cânticos, onde ele diz que esse governo não será menos do que 200 anos. Ora, se não será menos que 200 anos, não podemos calcular o tempo e não se sabe a data exata e não se pode saber sobre isso,
Mas nós teremos aí, no máximo, digamos, sem definir, obviamente, nenhum tempo estabelecido, mas no máximo 21 anos, já que, segundo essa interpretação de Nachmanides, Mashiach não reinaria menos do que 200 anos e teríamos esse tempo aí bastante breve para que isso ocorra. Agora, é interessante isso. Veja bem, nós estamos em 5.779. Nós entendemos, pelo o que os sábios explicam, que a Terra, ela, do jeito que ela está, que ela foi criada nessa configuração física que existe hoje, ela vai durar 6.000 anos. Haverá, no final, nos últimos dias desse tempo, ou seja, do sexto milênio, e nos últimos dias do sexto milênio, haverá a era messiânica, né? Nós estamos aí numa base de no mínimo 200 anos, um pouco mais de 200 anos, seja como for, e nós entendemos que era, já está explicado que não tem nada a ver com o milênio, e durante essa era messiânica haverá uma mudança muito grande, porque vai sair o mal desse mundo físico, então vai haver uma mudança na maneira como a natureza se comporta, a gente viu isso na profecia, e além dessa mudança da maneira como a natureza se comporta, o verdadeiro Mashiach vai reinar em Jerusalém, e nessa época tem várias profecias, fala que as pessoas das nações, 10 pessoas, pegarão na extremidade das vestes de um judeu, que é justamente o tzitzit, e dirá para ele e vai pedir para ele ensinar sobre o Eterno, sobre a Torá, né? Porque as nações vão reconhecer que o povo judeu, nessa época, é o povo que realmente lutou pelo conserto que teria que acontecer no mundo e que agora está, obviamente, naquela época que chegará, Bezrat Hashem, estará ocorrendo de maneira plena com a presença de Mashiach, que estará governando em Jerusalém, como o povo judeu, e as nações irão afluir, e vamos estudar sobre isso, tudo isso que eu estou falando, nós vamos estudar com citações, vão afluir para aprender a Torá, né? A Torá e a palavra do Eterno vai sair de Tzion, de Jerusalém, e as pessoas vão afluir para aprender a Torá do povo judeu na era messiânica, mas nós estamos observando uma diferença muito grande dos conceitos que nós aprendemos no passado. Então, nós estamos enxergando que a era messiânica ela não está referindo-se a um milênio, mas a um espaço de tempo final, e por isso, eu digo e repito, nas profecias são chamados os últimos dias, o fim dos dias, porque é o fim do sexto milênio e é o fim dos dias do mundo na configuração que ele existe, porque ele está destinado, segundo os sábios, a durar 6.000 anos, assim como em 6 dias ele foi criado. E é interessante que o Shabat ele refere-se a algo que transcende o mundo físico, e justamente no sétimo milênio a Terra ficará desolada e aqueles que foram selecionados estarão numa configuração espiritual, se preparando, esperando até o próximo milênio, quando haverá uma nova Terra, um novo mundo, uma nova configuração, que é chamado mundo vindouro. Mas antes da revelação do verdadeiro Mashiach, isso não ocorrerá antes de um evento que é descrito, que é chamado a guerra promovida por Gog, da terra de Magog, que reunirá nações contra o povo judeu. E aí haverá
é o que nós diríamos a Terceira Guerra Mundial, e justamente nesse tempo haverá uma manifestação impressionante, né, como a saída do Egito, uma revelação divina, uma ação do Eterno impressionante. E é justamente ao finalizar esse evento, a guerra, com a vitória do povo judeu, através da revelação de Mashiach, o rei Mashiach, e o estabelecimento da era messiânica, ligado à reconstrução do templo, ligado à reunião do povo judeu em todos os lugares, e também um outro fator, vamos estudar, que é o sepultamento daqueles, né, de Gog, das nações que vieram contra Israel, e por que serão sepultados, nós vamos entender isso, e a destruição da terra de Magog, e também de muitas ilhas. E estudaremos isso posteriormente. Mas eu quero finalizar esse primeiro vídeo trazendo para vocês os meus passos para nós entendermos as profecias, o fim dos dias, literalmente os últimos dias, a era messiânica, de maneira correta e fundamental para todos nós. E o que é muito agradável, é algo muito impressionante, porque, tendo como base essa interpretação de Nachmanides, relacionada a um texto do Cântico dos Cânticos, que o Mashiach, na era messiânica, ele reinaria pelo menos 200 anos, a gente vê uma proximidade muito grande disso acontecer. Nós temos aí 21 anos para 200 anos, não quer dizer que vai ser justamente em 21 anos, pode ser daqui a 10 anos ou menos, né? Não existe uma data definida, ele falou pelo menos 200 anos, ele reinará, ou seja, pode ocorrer antes. Então, isso nos traz uma inspiração muito grande, porque existe uma grande possibilidade de nós vivermos esses eventos. Agora, não ocorrerá, obviamente, até que venha a acontecer a guerra de Gog, da terra de Magog, que trará muitas nações também junto com ele para guerrear contra Israel. E antes disso haverá também o começo dessa guerra, é uma guerra entre Edom e Ismael, que vai culminar numa guerra contra Israel, é a Terceira Guerra Mundial. Então, enfim, eu espero que esteja sendo proveitoso para vocês. Esse estudo também será feito através de um canal onde nós vamos postar esse estudo feito com todos os textos de uma maneira mais excelente para que vocês possam também ter acesso posteriormente, né? E o objetivo é trazer a clareza sobre esse tema. Eu acho fundamental para todos nós, que hoje temos como base a Torá escrita, a Torá oral, a sabedoria que a Hashem concedeu ao povo judeu, nós que nos convertemos ao judaísmo, aqueles que estão no processo de conversão, os Bnei Noach, enfim, todos que estão nessa configuração. Então, Baruch Hashem, espero que tenha sido muito bom para todos. Eu estou feliz em trazer esse estudo. Hoje estou estudando vários assuntos, mas um deles é esse, porque eu acho muito importante entender isso de uma maneira clara, como falei no começo, e que o Eterno abençoe a todos, ilumine a mente de todos. Aqueles que estão no processo de conversão, estudem, sejam fiéis no estudo. Aqueles que estão na configuração de Bnei Noach, estejam firmes nessa configuração, no seu serviço divino, e aqueles que se converteram também estão aí estudando, aprendendo, como é o meu caso, e cada vez mais buscando o cumprimento excelente, né, das mitzvot, que reflete a vontade de Hashem. Nos coloca numa posição propícia para nós nos relacionarmos com o Eterno, que é o objetivo
dos objetivos. Então, que o Eterno abençoe a todos. Espero que tenha sido bom para todos esse estudo e vamos continuar no próximo vídeo com a continuação, Bezrat Hashem, desse estudo tão importante.